1 Samuel 30, versículos de 1 a 20, são 20 versículos. Hoje nós queremos falar sobre o tema, o poder das atitudes. Mas antes eu precisava fazer uma oração com você. Coloca a mão no teu coração. Senhor, nós te agradecemos por estar aqui na presença de todos, da tua igreja, maior autoridade de Concórdia, e ministrando, Senhor, sobre os nossos corações. Bendito Espírito Santo, leva cativa a nossa mente e o nosso coração ao trono do Senhor. Que nada venha nos distrair. Venha com a tua graça, com a tua unção, e ministra sobre nossa vida, pelo poder do nome do Senhor. Acrescenta-nos a fé nesta manhã. Estabelece em nós, Senhor, o ímpeto daqueles que confiam e daqueles que creem em Ti, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Qual é o tema de hoje? O poder das atitudes. Bom, por que eu fiz questão que nós lêssemos os 20 versículos? Porque eles por si só podem explicar uma história de superação, uma história de vitória. Às vezes muitos de nós queremos que nos deprimimos. Aliás, não sei aqui, mas em Manaus o índice de depressão está altíssimo. As pessoas se entregaram muito ao secularismo, muito aos prazeres, e quando descobrem que nada disso satisfaz, elas estão tirando sua própria vida porque deixaram Deus para trás, perderam a fé. E o que deixa a gente muito triste é saber que tem pessoas com título de pastores que também estão cometendo suicídio, né? Sabendo assim que na verdade essas pessoas, elas estão vazias de Deus. Quando você tem Deus na vida, nada te deprime. A depressão é um sinal de que alguém está distante de Deus. Aí alguém vai dizer, mas pastor, isso não é um problema de saúde? Também. Procure um especialista, mas não esqueça de que Deus é aquele que cura todas as coisas. E a gente vê Jesus falando, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. A depressão é uma opressão. Deprimidos, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então às vezes nós queremos resolver tudo por nós. Esse texto, essa história de Davi nos mostra o poder da atitude que nós podemos ter para superar situações e depressões. A Bíblia conta aqui que quando ele chega na cidade com 600 soldados, estavam guerreando fora. Quando voltam para sua cidade, eles encontram um quadro depressivo. E isso às vezes acontece conosco. Às vezes a gente cuida. Eu estou cuidando da célula, eu vou cuidar da igreja, eu vou cuidar, estou batalhando nos outros campos de batalha. E quando a gente volta para dentro de casa, a gente percebe que a família não está bem, foi levada cativa, presa. A gente percebe que as finanças não estão bem, os nossos bens foram raptados. E às vezes por um vacilo. Então os amalequitas encontraram a cidade totalmente desprotegida. Esse é um ensinamento para nós. Tudo que nós já temos conquistado, nós não podemos deixar desprotegidos. Tem que estar protegido de oração e de bênção e da presença de Deus. Mas a Bíblia diz que quando ele chega, ele encontra a cidade queimada, sua família raptada, levada como prisioneira, os seus bens foram roubados, e aí eles são tomados por um sentimento de perda.
eles são tomados por um sentimento, sabe, de angústia, de saber que eles estavam conquistando alguns outros lugares, enquanto aquilo que já era deles fora conquistado por outros inimigos. Então a Bíblia diz algo tremendo. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia fala, diz que eles choraram amargamente. A Bíblia diz que desde o amanhecer até o entardecer eles choraram. 600 homens chorando, guerreiros. Chega uma hora que o guerreiro também chora. E aí, suas esposas, seus filhos. E quando a gente entra nesse caminho, nessa rota da depressão, duas coisas acontecem. Esse texto mostra para nós. Primeiro, nós buscamos encontrar culpados. Quando nós estamos com sentimento de perda, quando nós estamos com esse sentimento de tristeza profunda, depressivos, desanimados, enfraquecidos, negativos, nós somos tomados e tentados a encontrar culpados. É diferente de quando a gente ganha, né? Quando a gente ganha, todo mundo é pai da criança. Mas quando a gente perde, tem que ter alguém para a gente culpar. Então culparam Davi, você é o culpado. Sabe por que isso aconteceu? Porque você fica com essa história toda de conquista, de conquistar, e sabe, fica com isso. Eu já falei que lá na igreja tem um irmão idoso que ele chama, que isso é a saga do pastor Roberval. É uma saga, pastor, essa sua saga, o senhor vai acabar matando a gente. Aí eu disse, então irmão, o que eu posso fazer? Não, mas eu não largo a sua manga. Então, às vezes nós queremos encontrar culpados, e eles acharam em Davi um culpado. Você é o culpado disso. E sabe que tem uma versão que diz que eles resolveram apedrejá-lo. Olha só, apedrejá-lo. Segunda atitude que a gente tem quando está deprimido é tentar descarregar as nossas raivas, os nossos estresses nos outros, como se isso fosse resolver, como se isso fosse trazer a solução. A Bíblia fala que Jesus vinha no caminho e ele encontra uma viúva chorando, e uma multidão chorando com ela. E por que aquela viúva estava chorando? Porque o seu filho único havia morrido. Seu filho único havia morrido. E ali estava no caixão os seus sonhos. O sonho de ter uma família, de ter netos, de ter, sabe, do filho trabalhar e construir um patrimônio para que ela pudesse ter uma vida melhor. Todos os sonhos daquela viúva estavam naquele caixão. E ela teve a sorte de encontrar Jesus naquele dia. E a Bíblia diz que quando Jesus encontra ela, diz uma frase: não chores, não chores. Interessante isso, porque Jesus, ele sempre está dizendo isso para nós. Disse para Madalena: por que você está chorando? Disse para o povo que estava pranteando quando ele foi para a casa de Jairo: não chorem, não lamentem, a menina não está morta, ela só dorme. E diz para Marta: Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Teu irmão não está morto, para de chorar. Mas às vezes é difícil parar de chorar, né? E Deus entende isso. Ele entende você. O fato é que Davi também chorou. Esses homens choraram amargamente. Mas aí, algo interessante, que a Bíblia fala que ele resolveu, ele tomou uma decisão. Ele percebeu que chorar não adiantava, não resolvia. Então eu vejo quando Deus fala a Ezequiel no capítulo 2 de Ezequiel, no versículo 1: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Olha que tremendo. A direção de Deus,
o caminho, o propósito de Deus está quando nós tomamos uma atitude de levantar, de pôr-nos em pé. E a palavra de Deus diz que Davi tem essa atitude. Ele resolve então levantar-se. E para onde é que Davi vai? Qual é a atitude de Davi? A primeira atitude de Davi, ele faz o quê? Ele procura o sacerdote. Geralmente eu ministro isso aqui sobre a visão. Isso aqui tem tudo da visão. Tudo que você busca, da universidade da vida, do discipulado. Ele busca o sacerdote. Ele busca Deus, ele busca a direção de Deus. E esse é o caminho quando você está deprimido, quando você está passando por uma circunstância adversa, por onde aparentemente não tem solução. Você precisa entender que você precisa levantar-se. Essa é a primeira atitude, levantar-se, porque chorar, pior, alguém já disse que pior do que cair é permanecer no chão. Então você tem que levantar. E a segunda coisa que você precisa fazer é ter uma atitude de fé. Qual é a atitude de fé? É buscar a Deus. Então Davi, ele levanta-se, enxuga as lágrimas. Ele percebe que suas lágrimas não vão fazer diferença. Não vão. As lágrimas do crente de tristeza, elas alimentam as forças do inimigo. Tudo que o diabo deseja é ver uma igreja deprimida, uma igreja pessimista, uma igreja triste, uma igreja pobre de pensamento, de desafios, uma igreja que não tem ousadia para se levantar em meio às cinzas. O diabo quer nos ver derrotados, caídos. É por isso que eu admiro Davi em toda a sua vida. E Deus, eu acho que essa é uma das qualidades pelas quais Deus chama Davi homem segundo o meu coração. Que quando Davi chega e olha o cenário de Golias desafiando Israel, e os soldados preparados para a guerra estavam aonde? Estavam escondidos. Estavam atrás das pedras, das rochas, das montanhas. E aquele garoto de adolescente se levanta e diz: quem é este incircunciso que desafia o exército de Deus? E foi lutar contra Golias. E vocês conhecem a história. O menor venceu o maior. A Bíblia diz que o menor de nós vale por quantos? Vale por quantos, irmãos? 1000. Mas às vezes nós esquecemos disso. E Davi pensou: se o menor vale por 1000, então ele pode ter o exército que for. Eu estou indo com 600, então eu estou indo com 600.000 lutar contra eles. E levanta-se, enxuga as lágrimas. E a segunda atitude de Davi, ele busca a presença de Deus, a direção de Deus. Esse é um problema nosso também. Nós queremos às vezes resolver as coisas da nossa maneira, como eu falei. Quando nós estamos nesses momentos difíceis, geralmente nós queremos encontrar um culpado. A gente não busca, não se levanta. A gente só se levanta para apedrejar, para descarregar a nossa fúria, nossa angústia sobre aqueles que nós julgamos culpados porque estamos desse jeito. Falei ontem no meu testemunho um pouquinho da vida do meu pai. Eu me lembro do tempo que eu servi o exército, eu conheci minha esposa e nós casamos. No primeiro, acho que 2 anos de casado, eu decidi. Meu pai morava em Belém com a minha família, meus irmãos, e eu decidi ir com a minha esposa apresentá-la e apresentar a minha primeira filhinha. Então nós decidimos ir de férias. Economizamos um dinheiro e fomos de férias. E eu fui para Belém. Quando cheguei em Belém, nós percebemos que meu pai e minha mãe estavam numa situação muito difícil. Então nós pegamos todo o dinheiro das férias e deixamos e voltamos para Manaus. E aí eu fiquei surpreso, porque eu imaginei que eles iam pegar aquele dinheiro, iam pagar dívidas, alguma coisa. Sabe o que meu pai fez?
ele pegou numa atitude de coragem, ele sempre teve muita coragem, essa era uma virtude dele, coragem e fé. Ele pegou o dinheiro que eu tinha deixado, comprou passagens de navio e foi atrás da gente, foi atrás de nós. E um dia chegou em Manaus, bem uns 3 irmãos meus, né? E eu tinha acabado de construir uma casa para nós. E quando ele chegou assim de surpresa, eu vim aqui, porque eu percebi que aqui as coisas estão melhores do que lá, e tudo, e sem graça, e sem jeito. E eu peguei a minha casa, falei com a minha esposa, e dei para o meu pai morar com os meus irmãos, e nós continuamos morando alugado. E eu fiquei orgulhoso de ver a atitude dele, de querer melhorar. E melhorou mesmo, comprou, nos últimos anos de vida tinha já sua fazendinha, já tinha sua casa, 2 casas próprias, alugava uma, os filhos todos bem, tudo através da atitude dele. Quando ele fazia aniversário, eu sempre ia com um bolo, e eu contava um pouco da nossa história, e ele chorava muito, baixava a cabeça, envergonhado. Mas o fato é que nós nos tornamos grandes amigos, grandes irmãos, entende? E quando meu pai morreu, até a roupa que ele foi sepultado era minha roupa, meu sapato. Eu procurei uma roupa bacana para vestir meu pai, meu herói. Sabe, queridos, nós não podemos buscar culpados, nós temos que buscar soluções, nós temos que nos levantar e buscar a Deus, a direção de Deus. Senhor, qual é a direção que eu tenho para tomar? O que tu achas que eu devo fazer? Eu tenho certeza que Deus vai te dar a direção. E a palavra de Deus diz que Davi foi buscar a direção, e Deus disse: olha, pode ir, que você vai conquistar. E ele foi, a Bíblia diz que ele foi. E ele foi com os soldados, e lá pelo caminho, Davi tinha um coração muito generoso, percebeu que 200 dos seus 600 soldados estavam cansados. Então ele deixou ali, prosseguiu com 400. Lá na frente encontrou uma pessoa caída, ferida. Ele tratou da vida dessa pessoa, não é? Sempre trazendo, não priorizando o que era seu, porque se fosse outro, dizia: pai, nós não temos tempo, nós vamos perseguir. Mas ele tratou da vida daquela pessoa. Davi sempre foi uma pessoa muito voltada para o que as pessoas estavam passando. E aí aquela pessoa que ele tratou foi o guia. Às vezes a gente olha algo insignificante, algo que está fadado ao fracasso, como aquele cidadão, fadado a morrer. E dali nós tratamos, e às vezes eu conheço milhares de histórias de pessoas que adotaram às vezes crianças abandonadas, e que lá na frente foram essas crianças que lhe deram o amparo. Então Davi tem essa atitude, e ele resolve ir em busca das suas perdas. E a Bíblia fala no versículo 19 e 20, eu gostaria que o meu amigo colocasse aí na tela, para que vocês pudessem ver como acontece. Olha só, nada faltou. Não, o 18, por gentileza. Olha o que a palavra de Deus diz. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo sua família. Recuperou tudo por um poder de uma atitude. Então, querido, nós não temos como ficar quietos, não temos como ficar chorando, lamentando. Hoje pela manhã, levante-se. Eu não sei o que aconteceu com você, ou como está a tua família, a tua empresa, a tua vida, teu ministério. Talvez você tenha desistido do ministério já faz tempos, e por uma perda que você teve. Enfim, o inimigo ele trabalha de várias formas, mas eu gostaria que você, como eu, pudesse ouvir e viver o que Davi viveu. Ele levantou-se em meio às cinzas, buscou a direção de Deus e agiu. A terceira atitude de Davi foi agir. Ele não esperou que Deus fizesse. Então ele levantou-se, ele buscou a direção de Deus e ele agiu. Porque tem muita gente que, quando Deus quiser, e não age. Não, você tem que ser proativo. Deus sempre abençoou aquela pessoa que é proativa, aquela pessoa que é ativa naquilo da sua fé, que não fica esperando o mundo
acontecer, os milagres, elas acontecem à medida que você se move. Quando os leprosos procuraram Jesus, eles disseram: Senhor, se tu quiseres, tu pode curar-nos. Ele disse: vocês vão e se mostrem aos sacerdotes. E a Bíblia diz que à medida que eles foram caminhando, eles iam sendo o quê? Eles iam sendo o quê? Curados. Ou seja, à medida que eles tomaram uma atitude de crer, de acreditar naquilo da palavra de Deus, na promessa, no que Deus tinha para eles, no que Deus prometeu para eles, eles começaram a se mover, e cada passo que eles davam em direção à ordem que Jesus havia falado, eles iam sendo limpos, curados, sarados. É isso que eu quero dizer para você. Você que perdeu, você que teve problemas, você que está triste, abatido, caído, desanimado, desistido, oprimido, opressivo, levante-se em primeiro lugar, enxugue suas lágrimas, levante-se nesta manhã. Em segundo lugar, tenha uma atitude de buscar a Deus, de acreditar em Deus, de acreditar na promessa. Tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E terceiro, faça uma ação, haja, levante-se, tenha uma atitude de levantar-se, não esperar que ninguém venha, não seja como aqueles que são dependentes de tudo. Porque ninguém veio aqui, porque ninguém falou comigo. Não, você tem o maior dos maiores, você tem o mais poderoso em você, você tem o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ore comigo assim, diga: Senhor Jesus, hoje eu quero viver o poder do sangue sobre a minha vida. Eu tomo a atitude de me levantar, enxugar as lágrimas, procurar a tua direção e agir com fé. Eu tomo a atitude de mudar todo esse cenário, lá na minha casa, lá na empresa, na minha vida. Hoje eu me levanto e aplico o poder do sangue de Jesus, que brotou da cabeça de Jesus, quando colocaram a coroa de espinhos em sua cabeça. Hoje eu quebro toda maldição de ruína, de miséria, e eu estabeleço a prosperidade, a restituição daquilo que eu perdi, pelo poder do nome de Jesus.